Hi guys, como vocês estão? Esse daqui é o MATLAB, eu me chamo Daniel e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre como funciona o programa, o CodeBlocks, que é o compilador que a gente está utilizando. Então, bora pro vídeo? Hi guys, então a gente vai aprender um pouco mais sobre o próprio programa, o CodeBlocks. E eu fiz até uma apresentação com basicamente como é que funciona, só que eu pensei, eu acho melhor mostrar na prática. Então a gente vai criar o primeiro código-fonte simples assim, e explicar a você como é que funciona para você criar qualquer código em C++. Mas primeiro, antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, está curtindo seus vídeos, está acompanhando, e curta o vídeo se você está gostando, comente, faça comentários legais, interessantes, que a gente super apoia. Então, bora pro CodeBlocks. Quando vocês clicarem e entrarem pela primeira vez no CodeBlocks, vai aparecer essa página aqui. E pra gente pensa, caraca, um monte de coisa, não sei nem por onde começar. O que eu vou fazer é clicar aqui, ó, Create New Project, que a gente vai criar um novo projeto. Aqui tem diversos tipos de projetos, maneiras de se abrir, com compiladores diferentes, tem inclusive Arduino, mas a gente vai aqui, Console Application, uma aplicação no console. E aqui tem dois compiladores principais, um em C e outro C++. Como a gente está trabalhando com C++, a gente vai direto para cá. E aqui a gente vai criar um novo título para o projeto. Aqui eu vou colocar MATLAB. E aqui eu vou definir uma pasta na qual ele vai ter que ser salvo. Normalmente aqui não vai estar definido, mas como eu já utilizei outras vezes, já defini uma pré-pasta na qual eu salvo meus códigos. Vocês também definam, afinal, quando vocês forem fazer bibliotecas, funções, que isso é uma coisa que a gente vai aprender mais para frente, você precisa saber qual pasta você está utilizando. Então, importante. Tudo ok. Aqui é o compilador, GNU, G6 Compiler. Aqui, tudo certo. A gente criou o nosso código fonte. Aí a gente vai aqui, ó, Source, bem CPP++. Lembra que é bem parecido com o Repli que eu te mostrei? Bem, quase igual. E eu vou explicar agora, só que não aqui, nos slides, o que é cada coisa dessas mais detalhadamente. Obviamente que a gente vai ver cada parte desse código mais detalhada ainda, especificando o que cada coisa é, o que cada coisa faz, mas a gente já pode rodar aqui, que ele já vai executar e vai mostrar aquele Hello World novamente. Aqui, Hello World, e tudo certo. Bora para a próxima parte? E aí, guys? Então, a gente vai para a estrutura do CodeBlocks e aprender mais como é que funciona cada parte. Primeiro, que vocês viram, esse daqui é o código na qual a gente vai realmente programar, vai alterar bastante isso daqui. E isso daqui são os arquivos que a gente trabalha, e são inclusos desde o código-fonte até arquivos que a gente utiliza como auxiliares, bibliotecas, estruturas de pré-processamento, tudo a gente vai colocar nesse arquivo source. Mas, isso daí vocês entenderam, são conceitos básicos, e agora a gente vai para alguns conceitos sobre compilação do próprio compilador, certo? Aqui vocês vão ver duas opções, uma engrenagemzinha amarela, na qual ele copia o programa, e aqui um triângulozinho verde, na qual ele executa o programa. Nessa opção, ele só executa o programa e no outro ele só compila. Então, você primeiro tem que compilar para gerar um código-fonte executável e depois executar esse código-fonte. É assim que funciona. Mas, todavia, entretanto, existe uma função que é essa engrenagem com o triângulo verde, na qual ele compila e executa logo após o programa na qual você está rodando. Sempre bom salvar o programa também.
mas só clicar naquela disquetezinho e você salva, ou vai em File e tem a opção Save também. Tá, pergunta. O que acontece quando você clica na engrenagemzinha? Eu expliquei. Quero que você comente aqui embaixo. E o que acontece quando você aperta o play também. Comente tudo aqui embaixo pra gente ver se você realmente aprendeu com a explicação. Tá. Primeira coisa, também existe o próprio compilador, quando você compila, ele define se você errou alguma linha específica ou não. Então, por exemplo, nessa linha aqui ocorreu um erro. E aqui ele define o tipo do erro que aconteceu. Cabe a você definir, aqui ele fala a linha 7, aparece aqui com um quadradinho vermelho, e aqui teve algum erro. Se você voltar nas linhas anteriores, um pouco antes, você vai prestar atenção e ver qual é o erro. E eu quero que você comente qual foi o erro. No mais, aqui a gente tem algumas estruturas do próprio código. Tem as estruturas de pré-processamento que são indexadas com uma hashtag ou um cercadinho, eu não sei como é que chama, mas ele serve para definir uma estrutura de processamento. Aqui ele está incluindo uma biblioteca chamada IOStream. Por que ele está estruturas de pré-processamento incluindo? Daniel, não estou entendendo porcaria nenhuma. Vamos pensar aqui o seguinte, a gente tem um código, certo? Esse daqui é o código. Só que ele precisa de algumas informações antes, ou seja, as bibliotecas que estão as funções, as estruturas que são processadas antes, seja uma variável, seja qualquer coisa, ele precisa de um background antes para rodar. Porque vamos pensar o seguinte, imagine você ir fazer uma prova, mas você não estudou, você não leu um livro, você não fez nada. A hora que você chegar na prova, você não vai saber porcaria nenhuma. É assim como funciona as estruturas de pré-processamento. São bibliotecas e funções, estruturas que funcionam para dar fortalecimento para o seu código. Para que na hora que você chegar com a função principal, que é a função main, ele execute todas as funções que foi exigida para ele. Então, por isso, é sempre bom você incluir bibliotecas necessárias para o programa. Obviamente, se você incluir bibliotecas que não são necessárias, você vai gastar memória do programa, e isso é ruim até certo ponto. Então, sempre é bom prestar atenção. Esse use namespace a gente vai ver mais para frente, mas de certo modo ele serve para simplificar a nossa escrita no C++. Tá. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre uma estrutura de um programa no geral. Primeira coisa que recebe numa estrutura de um programa no geral, a gente tem a entrada de dados. Normalmente a gente pede essa informação para o usuário, ou esse usuário já dá essas informações diretas. Depois que esses dados que a gente recebe, ele transforma, seguindo uma lógica, um algoritmo, que define para que a gente tenha uma saída de dados da melhor forma possível. E assim é que roda um programa. Bem simples, né? Seria basicamente como se fosse o seguinte. Eu quero fazer um lápis. Só que um lápis, você precisa de madeira, grafite, um monte de coisa. Então tem diversas entradas de dados, aí você coloca dentro da fábrica, ele fabrica, molda da maneira que você quer o tipo de lápis, seja ele grandão, pequeno, com uma ponta mais dura, mais fina, e depois tem a saída de dados, que é os lápis, os vários lápis que tem. Seja, por exemplo, sei lá, numa outra fábrica de doce, numa função matemática, qualquer coisa. E pensando nisso, eu quero que você dê um exemplo de uma entrada e uma saída de dados lógica cotidiana. Que seja uma analogia. Eu quero que você faça uma analogia de qualquer coisa que você faça diariamente e comente aqui embaixo. Valeu? Beleza. Por hoje é só, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui. Na frente, você já deu spoiler, a gente vai trabalhar com uma função de escrita em C++, a gente vai fazer nosso primeiro código utilizando uma função de escrita, e mais pra frente também a gente vai ver uma função de leitura, e entender um pouco mais sobre dados. Mas no mais é isso, espero que vocês curtiram o vídeo, comentem o que vocês estão achando, e se inscrevam no canal porque a gente está querendo crescer.
Então, um beijo, pau na máquina. E é isso, pessoal. Tchau.